podcast Bastidores da Política traz um jovem da nova geração que trabalha aqui na Alesp, mas que também gosta muito de política e que começou a se envolver com o tema bem cedo, ainda na adolescência. Recebemos aqui em nossos estúdios Abner Tofanelli, que é assessor parlamentar do deputado Valdomiro Lopes, do PSB. Obrigada, Abner. Seja bem-vindo. Olá, Renato. Olá a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Abner, o que você faz como assessor parlamentar aqui do deputado? Olha, dá para elencar muitas coisas, viu? Mas uma delas que eu gosto bastante é acompanhar todo o processo legislativo, né? Desde o surgimento de uma ideia legislativa até protocolo, a discussão, ver nas comissões, até chegar a se tornar uma lei mesmo, né? Todo esse processo para mim me encanta muito, né? Fora as demais atividades de acompanhar o deputado nas suas demandas, e eu sempre quis estar aqui dentro e entender um pouco mais sobre isso, né? O que significa? Você está aqui na Alesp há quanto tempo? Vai fazer um ano agora, esse mês de junho. E o que significa estar trabalhando na Alesp? Olha, hoje eu sou o mais novo lá do meu gabinete, né? E estar trabalhando numa casa legislativa, na maior casa legislativa da América Latina, né? Para mim é uma grande realização, é um dos meus grandes sonhos, porque eu comecei muito jovem na política como deputado mirim, né? Então, estar aqui dentro hoje, trabalhando, vivenciando toda a rotina legislativa desse parlamento, tem sido uma experiência muito engrandecedora na minha carreira. E assim, eu só tenho a agradecer e aproveitar ao máximo, né, do que essa casa pode oferecer. Você já tem uma bagagem de 10 anos. Como que essa bagagem lhe favorece aqui no dia a dia da Alesp? Bom, eu sou músico, né, eu sou artista e a minha carreira, toda a minha vida se transformou através de um projeto social. E eu sei que esse projeto social só existe por conta da política, né? Então, depois que eu tive consciência disso, que eu tive o conhecimento disso, a minha paixão pela política ela só aumentou, né? Eu comecei a aprender a música no Projeto Guri, e aí eu tinha sido deputado federal jovem no Parlamento Jovem Brasileiro, que é um programa da Câmara dos Deputados, que seleciona 78 jovens de todo o país e 11 do estado de São Paulo, que é a maior bancada, para serem deputados jovens e vivenciar na prática a rotina de um deputado. E aí eu acabei juntando essas duas coisas, né? Que é Você a música e a política. violoncelista. Violoncelista. Violoncelo é aquele instrumento grande como um violino, mas enorme. Toca sentado, exatamente. Toca sentado e ele fica de pé à sua frente. Sim, violoncelo para mim é um instrumento, eu sou suspeito a dizer que é o instrumento mais lindo que tem, mas é um instrumento muito elegante, com um som muito encorpado, que me encantou desde a primeira vez que eu ouvi. E eu descobri que na minha cidade até então, o único lugar onde tinha aula desse instrumento era no Projeto Guri. E além disso, eles ofereciam o instrumento, que era uma coisa que eu não tinha condições de comprar na época, que eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos. Então foi ali onde eu toquei a primeira vez num instrumento que mal sabia eu que iria mudar minha vida completamente. E você se intitula um músico de rua, um artista de rua? Eu iniciei a minha carreira profissional assim na música tocando no calçadão de São José do Rio Preto. Foi aonde ali eu encontrei uma oportunidade, porque quando eu cheguei em Rio Preto, eu cheguei muito novo, eu tinha 16 anos, então eu precisava sobreviver e eu comecei com a música, eu ganhava uma bolsa da Orquestra Jovem do Projeto Guri, e eu precisava dar meus pulos, eu dava uma aula particular ali, comecei a dar aula numa escolinha ali, e ficava pra lá e pra cá, né, com o violoncelo dentro dos ônibus lotados. E um dia eu resolvi passar no centro da cidade com o instrumento nas costas. E quando eu cheguei lá, eu encontrei um violinista tocando maravilhosamente bem, nunca tinha visto um artista de rua, e eu fiquei assistindo ele por um tempão. Quando eu tava indo embora, ele virou pra mim e falou: esse instrumento aí, deixa eu ver. E ali mal sabia eu que estava se iniciando uma jornada que iria transformar a minha vida. A gente começou a tocar uma música ali no calçadão. No meio da música, quando a gente tava se entrosando, as pessoas parando assim para assistir, a corda do violino dele estourou e aí deu aquele corte brusco assim na música. Eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu falei: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui no centro com esse instrumento aqui? Nunca toquei sem partitura na rua. E aí ele virou para mim e falou: olha, eu vou comprar uma corda, você fica aí tocando, o que você ganhar é seu. Ele nem perguntou se eu queria ficar ou não, ele virou as costas. E quantos anos você tinha? Eu tinha 16 anos nessa época. E aí as pessoas estavam paradas ali me esperando tocar. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora com essa plateia, sem saber tocar sem partitura? E ali eu fechei os olhos, comecei a fazer um improviso. E aí, de alguns 20 minutos ele voltou, foi lá na caixinha,
pegou R$ 30 e me deu, falou, olha o que você conseguiu. Olhei para aquilo lá, falei, caramba, ainda ganhei dinheiro para isso. E foi muito engraçado, porque no dia seguinte eu tava na porta da casa dele pra gente ensaiar e a gente começou a tocar nas ruas. E 2 meses depois ele se mudou, foi pro Rio de Janeiro, eu fiquei sozinho e foi onde começou a minha jornada com a arte de rua. E o mais engraçado é que quando ele foi comprar corda, que eu abri os olhos, assim, que eu vi a plateia, eu olhei e eu reparei uma variedade muito grande de pessoas, né? Tinha crianças, idosos, pessoal que estava com o uniforme do trabalho, pessoas que estavam às vezes ali na correria pagando uma conta, e aquilo me chamou muita atenção, porque eu estava tão exposto com o instrumento ali na rua, né, que eu estava assim com aquela sensação de que, meu Deus, como que eu posso agradar todo esse tipo de gente, porque eu acho que o calçadão de uma cidade é o lugar mais democrático que tem, porque a gente, todas as regiões da cidade, todas as classes sociais, patrão, empregado, então assim, é uma área tão democrática que me desenvolveu como uma artista de rua, porque eles têm que agradar todo mundo, eu comecei a tocar outros estilos, quando eu vi eu tava me conectando com as pessoas, e a arte de rua ela só existe graças à contribuição das pessoas, né? Então eu acabei sendo acolhido pela população de São José do Rio Preto, que me fez me reconhecer como artista de rua e logo depois levar isso para a política, como a aprovação da lei em 2017 que regulamentou a atividade dos artistas de rua em São José do Rio Preto, graças a nosso trabalho. Poxa, parabéns. Obrigado. E como é que foi, então, a questão do deputado Júnior? Olha, o Parlamento Jovem Brasileiro é um programa da Câmara dos Deputados, assim como existe aqui na Assembleia, ele seleciona 78 jovens de todo o país através de projetos de lei. O jovem que é interessado em participar, ele tem que estar no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, e ele tem que propor um projeto de lei. E como é que você teve acesso ao programa? Através da minha professora Sandra, de Filosofia, da Escola Estadual Professora Itael de Matos. Inclusive, quero mandar um grande beijo para ela, porque ela mudou totalmente a minha vida, essa professora. E ela chegou em mim e falou, olha, Abner, tem um programa da Câmara dos Deputados que eu acho que é a sua cara, porque eu percebo que quando a gente vai apresentar trabalho, você gosta de falar, você gosta de ir lá, do Grêmio Estudantil. E aí ela me apresentou esse projeto, e na época eu era vestibulando, né, eu estava no terceiro ano do ensino médio. E como eu estudei a minha vida inteira em escola pública, eu tava achando meio injusto eu competir com os alunos que tinham aula de manhã, de tarde, de noite, aula de redação, sabe? Enquanto na escola pública eu querendo ali algo a mais, me vi em desvantagem. Eu falei, poxa, talvez se eu tivesse sendo avaliado desde o primeiro ano do ensino médio, eu teria me incentivado a me dedicar mais, né? E o Enem era aquele negócio que a gente tava, todo mundo era o pós-Enem, todo mundo só pensava no Enem, né? E eu acabei propondo um projeto de lei que criava o Exame Nacional do Ensino Médio Seriado, que é uma prova no estilo de alguns vestibulares seriados que já existem hoje, que ele é feito um Enem no primeiro ano, um no segundo, um no terceiro, e depois o aluno tem uma média dessas Como o três Provão provas. Paulista Como instituído Provão. esse ano. Exato. E aí, esse projeto de lei foi o que acabou me levando lá para Brasília, entre mais de 4.000 projetos que foram inscritos nessa edição, para ser um dos deputados federais jovens do estado de São Paulo. E nisso, com 15 anos, do dia para a noite, eu virei o deputado jovem da cidade, da região. E até então eu não entendia nada de política, mas eu me senti na responsabilidade, porque isso foi parar nos jornais, foi um orgulho para a escola, a Câmara Municipal fez uma homenagem para mim, para as professoras, e eu senti um orgulho muito grande disso e quis fazer jus, né, a toda a expectativa que tinha colocado em mim, e comecei a estudar mais sobre política e viajei de avião pela primeira vez, fui lá para Brasília, conheci, né, o centro do poder, o centro da política do nosso país, vi os parlamentares que eu só via pela televisão ali na minha frente, dialogando, fazendo a política acontecer de fato, e isso me abriu muito a visão da política, né, acabou despertando ali uma vocação que eu nunca imaginei que eu teria, né. Então, foi um programa assim que eu tenho certeza que mudou totalmente a minha vida. Os parlamentos juvenis são muito importantes para o fortalecimento da democracia e para o surgimento de novas lideranças hoje no país. E como é que você chegou até o deputado Valdomiro Lopes? Bom, a gente se aproximou primeiro porque a gente tem algo em comum que é a música, né? Assim como eu, jovem músico, fiquei muito tempo trabalhando com a música, o Dr. Valdomiro também foi um jovem músico, teve banda, então a nossa história se conectou nesse primeiro ponto, né?
E o Dr. Valdomiro, ele é ex-prefeito de São José do Rio Preto, então a gente acabou se aproximando em 2022, na volta dele aqui para a Assembleia, né? Eu fui candidato a deputado federal, ele foi candidato a deputado estadual, e a gente acabou se aproximando muito nessa eleição. Ele ganhou as eleições e acabou me convidando para compor a sua equipe. Então eu fiquei muito feliz, hoje eu sou o mais jovem de dentro do gabinete dele, tenho aprendido muito com ele, é um cara muito experiente, porque já está aqui no seu 4º mandato na Lesp, já foi 2 vezes prefeito, 3 vezes vereador de São José do Rio Preto, e eu acho que nós jovens que estamos se colocando na política, a gente tem que aprender com quem tem experiência, né? E o Dr. Valdomiro é um cara mente aberta que acabou me dando essa oportunidade de estar aqui hoje na Assembleia, e eu só tenho a agradecer e estou aproveitando ao máximo, aproveitando a cada dia, agregando, pegando tudo de aprendizado que eu posso ter aqui nessa casa, porque é uma experiência única, e eu digo que só quem passa aqui pela Lesp pode saber o que é a dimensão dessa casa legislativa. Voltando à pergunta que eu falei do conteúdo, desses 10 anos de conteúdo que você tem desde quando você foi deputado júnior em Brasília. O que você aplica e de que forma você investe aqui no gabinete do deputado Valdomiro Lopes, você como assessor parlamentar, Abner? Bom, eu como artista de rua, eu sempre tive um contato muito próximo e direto com a população, né? E em 2020, por ter sido o 10º candidato mais votado de São José do Rio Preto, isso acabou me dando uma abertura política para dialogar mais com as pessoas. Mesmo não tendo sido eleito por conta do coeficiente eleitoral do meu partido na época, eu tive uma abertura muito maior dentro da política e em contato com a população. Então, uma das coisas que eu agrego dentro do gabinete do Valdomiro é trazer as demandas da população, buscar ajudas às instituições que nos procuram, buscar conhecer instituições que fazem um bom trabalho dentro da nossa cidade, da nossa região, e que precisam, né, de uma voz com um deputado estadual, com um mandato para poder buscar recurso, buscar ajuda. E eu tenho aproveitado esse contato, né, e hoje, fazendo faculdade de gestão pública também, tem me auxiliado muito a entender também mais sobre essa burocracia que é o poder público, e também dentro do Renova BR, que é um curso, a maior escola de formação de lideranças políticas do país hoje, que tem me dado também uma base para poder ter um conhecimento mais técnico sobre todo esse processo legislativo que a gente tem, não só aqui dentro, mas nas demais casas legislativas também, porque a gente tem contato com vereadores, com prefeitos que procuram um deputado para levar suas demandas dos seus municípios, e a gente tem que filtrar tudo, o que é mais prioridade, o que é menos naquele momento, para poder chegar ao deputado, o que é mais importante naquele momento, né? Então, acho que esse papel de assessor tem me ajudado também a entender como que é a dinâmica de um mandato legislativo e como que ele se dá de acordo com o perfil de cada deputado, né? No caso do deputado que eu trabalho, que é o Dr. Valdomiro, ele é médico, ele é um cara que já foi prefeito da minha cidade, então ele tem um perfil ali que a gente tem desenhado esse mandato dentro da nossa cidade, dentro da nossa região, uma linha de trabalho, né? E eu tenho aprendido muito com isso. E em relação aos demais gabinetes, aos demais partidos aqui da casa, você faz um network ou você fica só com a turma do seu gabinete? Como é que é? Não, com certeza, a gente faz um network não só dentro do nosso gabinete, que também tem pessoas daqui da capital, lá do interior, com gabinetes de outros deputados também, com outros assessores, com deputados do mesmo partido, com deputados de partidos que são amigos e que são adversários também. A gente entende essa questão. Uma das coisas que eu mais aprendi aqui dentro da Lesp é essa questão de como o diálogo ele é fundamental para uma ideia, para alguma coisa ir para frente, porque a gente nunca consegue na política fazer nada sozinho, né? Então, o parlamento ele é o exemplo vivo de como o diálogo constrói pontes, né? Então, eu tenho aproveitado isso ao máximo, conversado, feito network, onde eu posso ir, em eventos, conhecer, eu tenho ido porque é uma oportunidade única poder estar aqui dentro, como um funcionário, como um assessor, e entender como que cada pecinha tem a sua função fundamental ali dentro de um mandato. E a família do Abner, como é que é? Olha, minha mãe apoia, meu pai também, minha família, assim... Você tem irmãos? Tenho 6 irmãos
E assim, eles não moram em São José do Rio Preto, mas Moram em Santa Fé do Sul. Minha mãe hoje ela mora no Mato Grosso, mas o resto da minha família toda é de Santa Fé do Sul. E eu fui sozinho para São José do Rio Preto, então quando eles descobriram que eu tinha. Primeiro foi um choque, porque eu tinha ido para São José do Rio Preto fazer cursinho porque eu queria fazer medicina. Depois eles descobriram que eu tinha me tornado artista de rua. 4 anos depois, eles tinham visto que eu tinha sido o 10º candidato mais votado para vereador de São José do Rio Preto. Então, assim, mas em todos os momentos, em todas as fases, eles sempre me apoiaram. Então, eles ficam assim, com o coração meio apertado, porque sabe que é uma correria danada, que é uma loucura. Cada vez que me ligam, pergunta qual que é a novidade dessa semana, dessa vez. Mas eles sempre apoiaram e é um pilar, assim, fundamental para minha formação, não só como pessoa, mas para o meu caráter e para minha vontade de lutar mesmo. Eu devo isso muito à minha família. Você tem 6 irmãos. Tenho 6 irmãos. O que significa ter uma família grande num Brasil onde quase não há mais filhos nas famílias e a médio prazo o IBGE próprio constata isso? Olha, eu posso dizer que, assim, minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 2 anos, né? Então, assim, eu tenho 5 irmãos por parte de pai e um irmão por parte de mãe. Eu fui criado com esse irmão. Então, o que eu posso dizer é que, assim, hoje em dia, a família como a minha, ela é muito comum, né? Da gente ter pais separados, ter uma metade de uma família aqui, metade de uma família ali, uma parte de uma família que mora num estado, outra parte que mora no outro. Eu vivi isso, né? Então, varia muito de família para família, né? Enquanto eu passei a minha infância com a minha mãe, nas férias do meio do ano e do final do ano eu tava com meu pai. E aí É era com os uma. irmãos, a festa com os irmãos. Exatamente. Isso desde os 6 anos de idade, tinha que pegar autorização judicial com o juiz para eu poder viajar de um estado para o outro. E essa sempre foi a minha rotina, né? Em relação às políticas públicas, até em função dessa sua grande família, você utiliza essas experiências para estar aplicando ou sugerindo algum tipo de política pública de forma a vir se transformar em projetos de lei, ou se não serem abordadas em comissões e frentes parlamentares, no gabinete do deputado Valdomiro? Olha, com certeza. Eu que sou assim fruto de um projeto social como o Projeto Guri, utilizei benefícios como Bolsa Família e sempre fui assim, estudei a minha vida inteira em escola pública, então eu sei a realidade que a gente depender do serviço público, como é importante a gente ter políticos sensíveis a essa causa, porque hoje eu entendo que tudo que eu tive benefício até hoje ele só aconteceu porque teve políticos que tiveram essa sensibilidade e que tiveram a garra de lutar para que isso acontecesse dentro do parlamento, né? Porque tudo tem que ser aprovado pelo parlamento, né? Então hoje eu tento ter esse olhar social e levar isso para dentro do gabinete do deputado Valdomiro, com uma prioridade maior para essa área da música, para essa área do social, para essa área dos projetos, para essa área da educação. E assim, tem sido muito bom saber que eu trabalho com um deputado que ele tem uma mente aberta para ideias, para ouvir sugestões, né, para abraçar causas. Então, assim, só de estar dentro do gabinete dele, sendo um dos mais jovens aqui dessa casa, como assessor parlamentar, e ele acreditar no potencial de um jovem que não tem, assim, família na política, que não tem, sabe, ninguém por trás bancando ou apadrinhando, que brotou na política, e me dá uma base assim para eu aprender mesmo, porque eu sempre deixei muito claro que eu queria ser um aluno da política, né? Eu sou muito novinho e quando eu surgi na política lá em 2020 como o 10º mais votado de uma cidade de 500 mil habitantes e não ter sido eleito, todo mundo ficou muito curioso, falou, de onde que surgiu esse menino que ninguém viu? E assim, a gente fez uma campanha sempre muito simples, humilde, com jovens voluntários, no sola de sapato mesmo. Então, e eu sempre, como eu te disse, como deputado jovem, eu virei deputado jovem do dia pra noite, eu sempre me cobrei de fazer jus à expectativa que as pessoas tinham colocado em mim, né? Então, por isso que eu comecei a minha faculdade de gestão pública, eu me esforcei para entrar no Renova BR hoje, que foram mais de 20 mil inscritos para 400 vagas nesse curso. Então, é um curso online? É um curso online e também tem os eventos presenciais, né? E
Fora isso, sempre buscando esse conhecimento que eu acho que é o principal de um político, que é o conhecimento da rua, da vida, sabe? Você saber falar com a população, ter um olhar de sensibilidade, de empatia, a população saber que ela pode chegar em você e falar alguma coisa que você vai estar disposto a ouvir, né? E mesmo que eu sempre deixei muito claro isso, que mesmo que às vezes a gente não consiga resolver tudo, mas a gente precisa dar uma sensação, dar uma empatia para a dor daquela população, saber se colocar no lugar do outro. Eu acho que falta muito disso na política. Então, quando eu me dispus a entrar na política e a transformar toda a minha carreira que eu tinha traçado para caminhar nessa linha da política, eu sempre coloquei que, para mim, a prioridade vai ser sempre ter um olhar de empatia e de sensibilidade para as pessoas, porque a música me deu muito disso. E como artista de rua, eu vivi muito da solidariedade das pessoas. Durante 6 anos da minha vida, eu sobrevivi dessa atividade. E que eu sei que cada pessoa que ia lá, colocava 25 centavos, colocava uma notinha lá, fez parte da minha vida, faz parte da minha carreira. E eu agradeço muito a isso. Então eu encontrei na política uma forma de retribuir todo esse carinho que a população sempre me deu como artista de rua e que me fez ser a minha fonte de renda por muito tempo, me fez sobreviver, começar minha faculdade, desenvolver, me tornar quem eu sou hoje. Então, se eu tenho um objetivo na política hoje, é fazer jus, fazer um agradecimento, né, retribuir tudo que a população sempre me deu como artista. E eu só sei que eu me tornei artista por conta de um projeto social que é do governo do estado de São Paulo. Então, assim, ligando tudo, olhando a retrospectiva, tudo acaba tendo a ver com a política. Então eu fico muito feliz hoje de ter conseguido ligar a música e a política e no mandato de um deputado que também é músico e também é político e conhece essa mesma realidade, sabe? Como artista de rua, nesses 4 anos em Rio Preto, você se recorda de grandes gorjetas que você tenha recebido ou de gente que chegou e se mostrou muito surpreso com a sua qualidade como músico, como revelação? Olha, nesses 4 anos, antes de eu disputar minha primeira eleição em Rio Preto, teve muitos encontros, assim, né? Eu digo que cada dia pra mim ali tocando na rua era uma escola, era alguém novo que eu conhecia, era uma experiência nova que eu vivia, era uma música nova que eu aprendia. Mas acabou tendo alguns encontros inesperados nesses anos como artista de rua. Um deles, que foi, assim, muito, muito marcante pra mim, acabou acontecendo no Rio de Janeiro. Eu tinha começado a viajar para tocar nas ruas, tava com 16, 17 anos, tava conhecendo o mundo ainda. Então eu comecei a vir aqui para São Paulo tocar na Avenida Paulista, tocar no Ibirapuera, fui para Ribeirão Preto, fui para Campinas. E aí eu quis conhecer o mar pela primeira vez. Eu vim aqui para São Paulo, peguei um ônibus e fui lá para o Rio de Janeiro. E aí eu fiquei encantado porque, poxa, eu tinha 16, 17 anos e botava o violoncelo nas costas e comecei E aí eu tinha acabado de me reconhecer como artista de rua. Eu parei tudo que eu tava fazendo e falei, não, eu sou artista e eu vou viver isso que a música pode me proporcionar. E aí naquele ano, em 2017, tinha a edição do Rock in Rio. E eu tinha um sonho de ir pro Rock in Rio desde criança, que eu só assistia pela televisão, né? E eu tinha comprado o ingresso para ir no show do Aerosmith. E eu fiquei uma semana antes do show tocando nas ruas do Rio de Janeiro para bancar o ingresso. E quando faltava, na véspera do show, no dia anterior, eu tava tocando. E eu sempre encerrava quando escurecia. Naquele dia eu falei, como é o último dia, eu vou ficar tocando até mais tarde. Enquanto estiver passando gente, eu tava tocando na frente de um shopping. E aí eu fiquei tocando, de repente chegou uma van, parou atrás de mim assim, eu tava de costas pra rua. E aí eu olhei pra trás, tinha um poste assim que tampou a visão, mas eu vi algumas pessoas descendo dessa van e ela tinha parado bem em cima da faixa de pedestre, por isso que eu olhei pra trás. E aí como eu tava concentrado tocando na música, parou um rapaz assim a uns 2 metros de distância, eu olhei, falei, caramba, que cara estranho, era magrinho, um monte de roupa rasgada, um cabelão, um monte de tatuagem, de piercing. E aí eu concentrado na música ali, reparei de novo, falei, caramba, parece o Steven Tyler, que é o vocalista do Aerosmith. E aquele cara ficou parado me encarando assim, e ao mesmo tempo eu concentrado ali pra não errar a música. De repente, quando chegou no refrão, esse cara soltou a voz e começou a cantar.
E ali eu não tive dúvidas de que era o Steven Tyler, o vocalista do E Aerosmith. era a música do Aerosmith que você Não estava era uma tocando música no dele. violoncelo? Não, não era. Não era a música dele. Mas aí, cara, quando ele começou a cantar, que o pessoal começou a perceber de que era o vocalista do Aerosmith, que ia fazer o principal show no dia seguinte, cantando ali numa esquina qualquer do Rio de Janeiro, o pessoal começou a aglomerar, começou a aparecer gente de tudo quanto é lado, virou aquela muvuca. Ele me deu cinquentão, autografou meu violoncelo. Reais ou dólares? Reais. E aí ele autografou meu violoncelo. No dia seguinte, eu fui no show deles e foi assim, o dia mais incrível da minha vida. Eu costumo dizer que tem um antes e depois do Steven Tyler, porque eu dei muito orgulho pra minha cidade, que noticiou isso pra caramba. Todos os noticiários estavam colocando, eu tava me sentindo o best friend do Steven Tyler naquele dia. E foi assim, uma janela de oportunidades que aconteceu, que a Arte de Rua me ofereceu. Porque depois disso eu fui convidado para tocar no programa do Ratinho, a imprensa em São José do Rio Preto, na minha cidade, no estado, começou a mostrar o meu trabalho, abrir uma empresa de eventos com isso, porque eu fui convidado para tocar em muitos casamentos, em eventos corporativos. Então, assim, foi ali uma oportunidade que eu costumo dizer que tem o antes e o depois do Steven Tyler, sabe? E aí acabou que esse foi, assim, o encontro mais marcante que a arte de rua me proporcionou. E você continua se auto-intitulando artista de rua? Sim, com muito orgulho. Eu Mesmo tenho... tocando em lugares fechados? Sim, E ainda toca hoje em dia? hoje eu, com o trabalho na Assembleia, eu só posso tocar lá durante os sábados, né? Então eu continuo indo durante os sábados. Hoje, graças a Deus, não é nem mais por sobrevivência, é pelo hobby mesmo, pelo Por contato prazer. direto, pelo prazer e por estar ali direto com a população, sabe? Que é uma grande incentivadora desse trabalho e que é o que me motiva a continuar ali. E no violoncelo você toca só música clássica, toca MPB? O que você toca? Toco de tudo, de clássico até rock, MPB, pop, internacional, pouquinho de cada coisa. Ali você tem que agradar quem tá passando na rua, né? E você não sabe os gostos das pessoas. Então você acaba desenvolvendo ali um estilo que eu costumo chamar de world music, que você toca de tudo um pouco. Se alguém chega e pede... Se alguém chega e pede, eu consigo pegar a partitura ali no celular na hora, eu consigo tocar. Às vezes, se eu tiver já tocado essa música, eu consigo também. E qual a música mais pedida? Olha, Ou o gênero? Aleluia é uma das músicas que mais me pedem pra tocar. A música do Crepúsculo, a Thousand Years também é uma das que mais me pedem pra tocar. Astor Piazzolla? Astor Piazzolla, Por Uma Cabeça é uma das que me pedem também. Tango, né? E hino de times também é uma das coisas que mais me pedem pra tocar. Se alguém vai lá, coloca na caixinha e fala, toca o hino do Corinthians, o palmeirense vai lá e fala, não, então eu te dou mais você tocar o hino do Palmeiras. E aí é sempre muito engraçado porque a gente acaba se conectando muito através da música, né? Na música não tem rivalidade, não tem divisão, e é uma linguagem que você democrática, consegue... né? Exato, é muito democrática a música. Você consegue se conectar com todas as pessoas, né? De todos os países, de todas as classes sociais, e ainda mais a música instrumental, que não tem a diferença da linguagem, né? Então Não você tem o idioma. não tem o idioma, você acaba conseguindo se conectar de uma forma que só a música é capaz, né? Muitas pessoas me perguntam assim, Abner, o que você fez pra, em 4 anos dentro de São José do Rio Preto, você ter sido 10º mais votado para vereador, mesmo que eu não tenha sido eleito, né? Sem gastar dinheiro, sem um apadrinhamento, sem, sabe, uma grande estrutura por trás. Eu só posso explicar que é só a música que seria capaz de trazer uma conexão Aqui tão na grande. Lesp, você já tocou em alguma sessão solene? Já toquei na sessão solene em homenagem ao dia da Ordem Demolei. E já toquei aqui no Dia de Talentos da Lesp, que foi o dia mais recente, que aqui eu já estava como funcionário da Lesp, e isso para mim foi muito bacana, porque a gente tocou no térreo, e aí no comecinho da apresentação tinha poucas pessoas ali esperando o horário marcado, né? E aí no final da apresentação, os andares assim, tava parecendo aquelas galerias de teatro, sabe? Então foi
Foi muito bacana essa experiência. E até o deputado foi lá e prometeu que numa próxima ele vai trazer o violão também e vai dar uma palhinha aqui. Qual o seu momento mais marcante, não agora com o instrumento, mas como assistente parlamentar dentro da Alesp, nesse 1 ano que você está aqui dentro? Olha, tem muitas coisas que me marcam. O Dr. Valdomiro ele é médico, né? Então ele tem uma atuação muito grande dentro da saúde. E a gente tá. Uma das coisas que me marcou recentemente foi que a gente estava andando numa feira e aí uma senhora chegou pra gente agradecendo o Dr. Valdomiro por ter construído um centro de atendimento à mulher lá, que conseguiu descobrir nela um câncer que ela teve num período lá que foi muito fácil de conseguir a cura. Só que ela agradeceu de um jeito assim tão emocionante, tão verdadeiro, sabe? Que eu olhando assim à distância, fiquei inspirado, sabe? E são esses pequenos detalhes que são assim, não consigo citar um grande Mas e momento. aqui na Alesp? Aqui na Lesp, Se foi quando você foi empossado? Em que momento que... quando eu fui empossado, quando eu recebi o convite, quando eu fui empossado, para mim assim foi um momento muito emocionante, porque com a idade que eu tinha na época, né, e olhando para trás, parecia que fazia tanto tempo que eu estava aqui como um jovem assistindo uma sessão, como um ativista, como um ex-deputado mirim, e e naquela época parecia tão distante uma realidade dessa que quando eu estava assinando a minha posse, que a imprensa estava noticiando lá na minha cidade, né, Abner Tofanelli toma posse como assessor legislativo do deputado Valdomiro Lopes, aquilo para mim foi assim muito emocionante e motivador de mostrar que o jovem pode estar onde ele quiser, pode ajudar a colaborar e tem um potencial que muitas vezes eu costumo dizer que o jovem para ter credibilidade ele tem que trabalhar dobrado, né? Então, assim, para mim isso foi uma forma de inspiração e motivação muito grande, saber que eu poderia estar aqui pelo meu esforço e pelo meu trabalho e por saber que eu posso sim somar dentro de um mandato e trazer melhorias reais para a população, que eu acho que no final de tudo é o nosso grande objetivo aqui na Assembleia, né? Hoje o podcast Bastidores da Política trouxe Abner Tofanelli. Abner, que é assessor parlamentar do deputado Valdomiro Lopes, do PSB. Abner, a gente ficaria aqui um tempão, inclusive uma próxima vez você volte com o violoncelo, que a gente faz questão disso. Com certeza é um programa de muita audiência e muito obrigada a você pela sua participação. Renata, eu que agradeço o convite, agradeço a TV Alesp, a todos que nos acompanharam. Quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho, se eu puder divulgar aqui as minhas redes sociais, é Abner Tofanelli, no Instagram, no TikTok, no Facebook. Vai ser um prazer receber vocês lá. Muito obrigado e até uma próxima. Hoje ficamos por aqui com Bastidores da Política. Muito obrigada pela sua audiência.